Lucas capítulo 17. Versículo 1. E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Versículo 2. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Versículo 3. Olhai por vós mesmos, e, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4. E, se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Versículo 6. E disse o Senhor: E se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui, e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Versículo 7. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega, e assenta-te à mesa? Versículo 8. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Versículo 9. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Versículo 12. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Versículo 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Versículo 17. E, respondendo Jesus, disse: E não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? Versículo 19. E disse-lhe: Levanta-te, e vai, a tua fé te salvou. Versículo 20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 21. Nem dirão: vei-lo aqui, ou vei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Versículo 22. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Versículo 23. E dir-vos-ão: vei-lo aqui, ou vei-lo ali, não vades, nem os sigais. Versículo 24. Porque, como o relâmpago, que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. Versículo 26. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Versículo 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não deixe a tomá-las, e, da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado, e outro será deixado.
Versículo 35. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada, e outra será deixada. Versículo 36. Dois estarão no campo, um será tomado, e o outro será deixado. Versículo 37. E, respondendo, disseram-lhe, Vonde, Senhor? E ele lhes disse, Vonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias.